All right, let's begin. Our second primary session is entitled Mangled Manifestations. Vamos começar a nossa segunda palestra chamada Manifestações Distorcidas, a primeira sessão. In this session, we'll be looking at some of the more dramatic, spectacular things of the Word of Faith movement and the Charismatic movement. Nessa palestra nós vamos olhar atentamente para as coisas mais controversas, distorcidas e dramáticas do movimento Palavra da Fé. We'll be looking at tongues, interpretation of tongues. Vamos dar uma olhada também em línguas estranhas, sua interpretação de línguas estranhas. Talk a little bit about spiritual warfare. Vamos falar sobre batalha espiritual também. Look at people who claim they've been to heaven. Vamos falar sobre aquelas pessoas que afirmam ter ido ao céu e voltaram para contar. And we'll talk about how God does and does not speak to us today. E vamos verificar como Deus fala e não fala conosco hoje. Okay, well, as we begin, there are a couple of terms we need to define. Então, à medida que começamos, precisamos conceituar algumas coisas. Cessationism versus continuism, or continuism versus cessationism. Continuismo versus cessacionismo. If you are a continuist, that means that you believe that all of the spiritual gifts are in operation today. Se você é um continuista, você acredita que todos os dons espirituais ainda estão em ação hoje, including the apostolic gifts, incluindo os dons apostólicos, sometimes referred to as the sign gifts. Algumas vezes referidos também como dons de sinais e maravilhas. These would include tongues and interpretation of tongues. Isso incluiria línguas e interpretação de línguas. The gift of interpretation of tongues, by the way, is a completely separate gift from the gift of tongues. E o dom de interpretação de línguas estranhas, a propósito, é um dom totalmente separado do dom de línguas estranhas. A lot of people don't realize that, but they're two different gifts. Muitas pessoas não percebem, mas há uma diferença aqui. São dois dons diferentes. And then also included within the apostolic gifts would be the gift of miracles and physical healing. E também inclusos dentro dos dons apostólicos estariam os milagres e sinais e maravilhas, dons de cura. So if you believe all of the apostolic gifts are still in operation, então se você acredita que todos esses dons apostólicos ainda estão em operação, then you are a continuist. Então você é um continuista. Another way of saying that is you are a charismatic. What? Another way. Outra forma de falar que você é um continuista é dizer que você é pentecostal ou carismático. Even if you don't speak in tongues personally, that is the charismatic position. Mesmo se você pessoalmente não fala em línguas estranhas, essa é a posição pentecostal ou carismática. Now, there's another position known as cessationism. E existe também uma outra posição contrária chamada cessacionismo. And before I define what cessationism is, I want to give you an example of what cessationism is not. Mas antes de definir o que cessacionismo é, eu gostaria de mostrar o que cessacionismo não é. Watch this video clip from Beth Moore. Queria que vocês assistissem esse vídeo de Beth Moore. I want to be people of the Word of God. And so we got a lot of things going in our current religious culture. And we've got two extremes I want to address tonight so that we can understand them. First of all, I want you to look over to this side. We have the religious culture of the extreme that I'm going to call cessationism. Now, I'm making up a word with that ism, but you know the word cessation. And it is the word that comes from cease. And this particular extreme teaching in the body of Christ says, all miracles have ceased. For all practical purposes, God no longer works miracles in our day. Now, most of them still believe that He will in the end of times. Okay, so Beth Moore, before Beth Moore teaches on something, it would serve her well if she would first at least know how to define it. Eu acho que antes da Beth Moore tentar ensinar alguma coisa a alguém, é melhor ela tentar primeiro conceituar o que é cessacionismo. She says she's making up a word with that ism. Ela inventou uma palavra com ismo. She's not making up the word, she's making up the definition of the word. Ela não está inventando a palavra, mas ela está inventando a definição da palavra. Cessationism is not the belief that God is no longer doing miracles today.
O cessacionismo não é a posição que acredita que Deus não faz mais milagres hoje. If we were to believe that, then we would also have to say that God is no longer saving people today. Se nós acreditássemos nisso, também deveríamos dizer que Deus não está mais salvando pessoas hoje. Because salvation, the new birth, that is the greatest miracle of all. Porque salvação e o novo nascimento, esse é o maior milagre de todos. So she doesn't even know how to define it properly. Então ela nem sequer sabe como definir o conceito da palavra propriamente dita. Nor is cessationism the belief that God is no longer giving spiritual gifts today. O cessacionismo também não é a posição que acredita que Deus não está dando dons espirituais para a sua igreja hoje. Cessationism is simply the belief that the apostolic gifts are no longer in operation today. Cessacionismo é simplesmente a crença de que os dons apostólicos que não estão em operação hoje. I am a card-carrying cessationist. I am a committed cessationist. Eu sou um cessacionista bem comprometido, bem convicto. And as a cessationist, I very much affirm that the other gifts, other spiritual gifts are in operation today. E como cessacionista, eu acredito que os outros dons espirituais que não sejam os apostólicos estão em operação hoje. The gifts of teaching and mercy. Como, por exemplo, os dons de ensino e misericórdia. The gift of administration and hospitality. O dom de administração e hospitalidade. The gift of giving. O dom de doar. The gift of discernment. O dom do discernimento. I believe that all of these gifts are still in operation today in the church. Acredito que todos esses dons espirituais estão em operação na igreja hoje. I simply believe that the apostolic gifts are no longer in operation. Simplesmente acredito que os dons apostólicos é que não estão em operação hoje. But I still very much affirm the active work of God's Holy Spirit. Mas eu afirmo no mover do Espírito Santo de Deus na igreja. In fact, I am so confident in the working of God's Holy Spirit. Na verdade, eu estou tão convicto e tão confiante do mover do Espírito Santo na igreja, that I'm not even comfortable with hearing people say, God intervened in such and such situation. eu não me sinto também confortável de acreditar que Deus interfere em algumas situações. Because God really never intervenes. Porque Deus Ele não simplesmente intervém, Ele controla todas as coisas. To say that God intervenes implies that most of the time God is up in heaven just not doing much. Porque dizer que Deus intervém quer dizer apenas que Deus está no céu e Ele é meio omisso, não faz muita coisa. And every once in a while he sees something that gets a little bit out of line. E de vez em quando Ele vê alguma coisa fora de ordem. And he needs to intervene to get things back in order. E Ele precisa intervir para colocar as coisas no lugar. But that's not what the Bible teaches. Mas não é isso que a Bíblia ensina, que Deus intervém. The Bible teaches that God upholds all things by the word of his power. A Bíblia diz que Deus segura todas as coisas que existem pelo poder da sua palavra. There is never a single millisecond on earth in which God is not active. Não existe um lugar nesse planeta, por maior que seja, onde Deus não controla e não está presente. God is always active. Deus está sempre agindo de maneira ativa. Our hearts could not take their next beat were it not for the upholding power of God. Os nossos corações não podem nem sequer bater se não for pelo poder de Deus. So the position of cessationism does not give room for a distant, uninvolved deity. Então, a doutrina do cessacionismo, ela não abre espaço para uma visão de Deus, de um Deus distante e de um Deus que não controla as coisas e que nem faz poderosos sinais. Now, this debate between continuism and cessationism is a very important debate. Agora, esse debate entre cessacionismo e continuismo, ele é muito importante. It is not, however, in and of itself a matter of salvation. Claro que esse debate também não é uma questão de salvação, uma questão salvífica. Genuine Christians can come down on different sides of this debate. Cristãos genuínos podem ficar tanto de um lado, cessacionista, quanto de outro, continuista. So it's not a matter of whether or not someone is saved. Então não é uma questão de alguém
ser salvo ou não por acreditar em um ou outro ponto. But it is a very important issue. Mas é uma questão importante mesmo assim. Because where you come down on this issue will have a lot of implications. Porque a sua posição vai ser muito importante para trazer... a sua posição vai ser muito importante porque vai definir várias implicações também. It will have implications on how you view a number of other issues as well. Vai definir como você vê várias outras questões também. Particularly dealing with the sufficiency of Scripture. Particularmente falando da suficiência das Escrituras. So, I want to say a few things about Beth Moore. Gostaria de falar algumas coisas sobre essa pregadora, Beth Moore, Because she is enormously popular in the United States porque ela é muito popular nos Estados Unidos. and increasingly so all around the world. E ela está crescendo também todo ao redor do mundo. Beth Moore is very ecumenical. Beth Moore ela é muito ecumênica. Number 5. She's very ecumenical. She teaches that Roman Catholics are within Christianity. Ela é muito ecumênica, ensina que os católicos são cristãos também. In fact, she claims that God gave her a vision of this. De fato, ela afirma que Deus deu a ela uma visão sobre esse assunto. That God gave her a vision of the church that includes Roman Catholicism. Porque ela afirma ter tido uma visão divina onde ela viu católicos inclusos na Igreja de Cristo. God did not give her that vision. E Deus não deu a ela essa visão, certamente. She has very poor hermeneutics. Ela tem uma hermenêutica muito pobre. She's very prone to apply promises that God made to individuals in the Old Testament. Ela gosta de aplicar promessas que Deus deu individualmente a pessoas no Antigo Testamento And make a blanket application for us today as believers in the New Testament. e dar um salto e apresentar essas promessas como válidas ao povo de Deus hoje. But that's poor hermeneutics. Mas isso é uma hermenêutica muito pobre. If your hermeneutics are wrong, then the conclusions to which you come will also be wrong. E se a sua hermenêutica é pobre, as suas conclusões que vão derivar dela também são pobres. She regularly takes scripture out of context. Ela regularmente usa texto fora de contexto. She has mystical and extra-biblical divine revelation. Ela tem revelações místicas e extra-bíblicas. She regularly claims that she hears God speak to her in a direct quotable sense outside of Scripture. Ela regularmente afirma que Deus fala com ela diretamente fora da palavra de Deus. And that is one of the sure signs of a false teacher. E essa é uma das claras evidências de um falso mestre. And she has regular associations with false teachers. E ela também se encontra regularmente com falsos mestres. She has been associating with many of the false preachers that we've been looking at. Ela anda com muito desses hereges que a gente tem visto nas nossas palestras. As an example of this, watch this video clip from Beth Moore. Como exemplo disso, assistam esse vídeo de Beth Moore. I was astonished when I came to the ministry today, Joyce, what God has used you to do and the magnitude of it. Well, I guess perhaps the place that you get the most peace is that you know no human being could possibly have come up with it. You have to know God is with you because nobody could have done. No, do it. No. And I asked the Lord this morning in my hotel room. I said, you know, I want to be a blessing to Joyce. I said, I know she's going to be a blessing to me, but how could I bless her? Lord, what could I do? You've blessed her in such magnificent ways, and what could she possibly want or need from somebody like me? And, you know, I thought to myself, I don't have much to offer you but this, Joyce Meyer. I offer you my respect. Thank you. I offer you my esteem. And I say to you, you are a mighty, mighty woman of God, and you have run and are running your race well. That Thank you, I can bring you today. That I have to give. That pretty much speaks for itself, does it not? Isso fala por si mesmo, não é verdade?
Joyce Meyer is a false teacher. Joyce Meyer é um falso mestre, uma falsa mestra. She teaches all of the doctrines that we just looked at in our previous session. Ela ensina todas as doutrinas que nós vimos na sessão anterior. 2 John 10, verse 11. 2 João 10, verso 11. Diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Dear friends, the Bible is not unclear about how we are to deal with false teachers. Irmãos, a Bíblia ela é bem clara de como a gente tem que lidar com os falsos mestres. They are not to be coddled. Cute? Coddled. We are not to associate with them. Nós não devemos andar com eles. We are not to tolerate them. Nós não devemos tolerá-los. We should not enter into spiritual enterprises with them. Nós não devemos nos colocar em empreendimentos espirituais com eles. The Bible says that we are to mark them A Bíblia diz que nós devemos corrigi-los and avoid them. e evitá-los. Romans 16, verse 17. Romanos 16, verso 17. Paul says, "Now I urge you, brethren, Paulo diz assim: agora eu conjuro vocês, irmãos, mark those who cause divisions and hindrances, apontem para aqueles que pregam falsas doutrinas, contrary to the doctrine which you learned." porque são contrárias àquilo que vocês aprenderam comigo. And he says, "Stay away from them." E ele diz: fique longe desses falsos mestres, falsos profetas. Unfortunately, Beth Moore is steadily going in the wrong direction. Infelizmente, Beth Moore insiste em ir pela mesma direção que Joyce Meyer. Okay. But ladies, I would like to introduce to you to a female Bible teacher whom you can trust. Mas eu gostaria de apresentar para vocês, mulheres, uma professora bíblica da qual vocês podem confiar. Susan Heck is a friend of my wife, Kathy, and me. A Susan Heck é uma amiga da minha esposa. When we lived in Oklahoma, we went to her husband's church. Her husband was our pastor. Quando a gente morava lá em Oklahoma, eu e minha esposa, nós costumávamos frequentar a igreja do esposo dela. O seu esposo é um pastor. And Susan writes Bible studies and books for ladies. E Susan, ela escreve livros e obras para mulheres, direcionada a mulheres. Susan has 24 books of the Bible committed to memory. Not verses, not chapters, but books. Essa mulher, ela tem 24 livros memorizados. Ela tem 24 livros da Bíblia memorizados na sua mente. Não versos, não textos, mas livros inteiros. So she really knows her stuff. Então ela sabe do que está falando. Her website is withthemaster.com. O site dela é esse, withthemaster.com. And her doctrine is very, very good. E a sua doutrina é muito boa, muito sã. All right, I want us to kind of get started today with a quiz. I want to give you a quiz, number 9. Eu gostaria de começar agora com algumas perguntas para fazer para vocês. Which theological group does the following? Gostaria de perguntar qual grupo teológico pratica essas coisas a seguir. Just one at a time here. Erratic jerking and shaking. Comportamentos estranhos e descontrolados, como tremedeira. They have uncontrollable laughter. Riso incontrolável. They get slain in the spirit. Eles também caem no espírito. They prophesy. Eles profetizam. They have physical healings. Eles acreditam em curas físicas o tempo todo. And they speak in tongues. E eles falam em línguas estranhas. Which group do you automatically think of? Qual grupo vocês automaticamente pensam? Pentecostais, charismatic, carismáticos, Hindus. hindus. Does that surprise you? Isso surpreende você? There is a subset of Hinduism known as Kundalini. Existe uma doutrina no hinduísmo chamada Kundalini. And people in Hindu Kundalini exhibit the exact same behaviors as what we see amongst charismatics. E as pessoas do hinduísmo pertencentes a Kundalini praticam esses mesmos comportamentos que nós estamos vendo nas palestras que pertencem ao movimento Palavra da Fé. You can take video clips of people in Hindu Kundalini. Você pode achar vídeos no YouTube que mostram para você a Kundalini hindu.
Put them side by side, video clips of charismatics, Coloquem esses vídeos lado a lado com os vídeos dos neopentecostais and you cannot tell the difference. e você não vai enxergar diferença alguma. They look exactly alike. Eles parecem a mesma coisa. So what does that tell us? Então o que isso nos diz? That tells us that just because someone is practicing one or more of these behaviors Isso nos diz que só porque uma pessoa pratica um desses comportamentos ou mais, is not necessarily a sign that God is the source of that ability. isso não quer dizer que Deus é a fonte da habilidade que eles têm de fazer isso, ou a fonte desse comportamento. Just because someone is speaking in tongues Só porque alguém fala em línguas, does not mean that God is giving them that ability. não quer dizer que foi Deus quem deu esse dom para aquela pessoa, essa habilidade para aquela pessoa. Hindus do it too, Porque os hindus fazem isso também, and they do it in the exact same way. e eles fazem da mesma forma que os neopentecostais fazem. Dear friends, no matter how real an experience may seem to us, Queridos, não importa quão real uma experiência possa parecer, if that experience does not plumb with the Word of God, se essa experiência não está de acordo com a palavra de Deus, then we must reject it. então nós devemos rejeitá-la. We cannot interpret the Bible by what we experience. Nós não podemos interpretar a Bíblia por aquilo que a gente tem de experiência. Lots of people have experiences. Muitas pessoas têm experiências. I don't doubt that at all. Eu não duvido disso mesmo. What I do doubt is the source of those experiences. Mas o que eu duvido é da fonte dessas experiências. We must interpret our experiences by the Bible. Porque devemos interpretar as nossas experiências pela Bíblia. That is how it must be. É assim que deve ser. Okay, now I want us to talk about the gift of tongues. Agora eu gostaria de pontuar sobre o dom de línguas. I just have a few items here dealing kind of in a general nature with the gift of tongues. Tenho só aqui alguma lista geral que vai lidar com o dom de línguas. Number one, tongues are not unique to Christianity. Primeiro, o dom de línguas não é exclusivo do cristianismo. We just talked about how Hindus speak in tongues and even some Mormons speak in tongues. A gente acabou de ver como alguns hindus falam em línguas e também alguns mormons falam em línguas. There's actually a number of pagan religions that speak in E tongues. na verdade tem muitas religiões pagãs que falam em línguas também. Also, tongues can be practiced in an ignorant, ungodly way. E também línguas podem ser praticadas de uma forma ignorante e ímpia. Tongues can be practiced in such a way that it brings attention to the person speaking in tongues, Essa habilidade de línguas pode ser praticada de uma forma a atrair a atenção para a pessoa que está falando, rather than glorifying Christ and edifying the church. do que de glorificar a Deus e edificar a igreja, como é propósito dos dons. And this is what was going on in the church of Corinth. E é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. The Apostle Paul, on his second missionary journey, came to Corinth, E o apóstolo Paulo, em sua segunda jornada para a igreja de Corinto, he preached the gospel, ele pregou o evangelho, a number of people were saved, um número considerável de pessoas foi salva and a church was born there. e uma igreja nasceu ali. And Paul spent about 18 months with these new believers, E Paulo passou cerca de 18 meses com esses novos convertidos, trying to grow them up and mature them in their faith in Christ. tentando pregar a palavra e fazer com que eles conseguissem a maturidade espiritual em Cristo Jesus. And when he felt like they had reached a level of spiritual maturity sufficient enough E quando ele sentiu que aquela igreja tinha atingido um nível de maturidade espiritual suficiente to carry things on in his absence, para lidar com as coisas na ausência dele, Paul then left Corinth and went to other destinations to preach the gospel. Paulo então deixou a cidade de Corinto e aquela igreja para poder pregar o evangelho em outros lugares também. But Paul may have left a little bit too soon, Mas parece que Paulo saiu cedo demais, because Paul got word from a lady named Chloe. porque Paulo recebeu uma carta de uma irmã daquela igreja chamada Cloé, And Chloe informed the Apostle Paul that things had gone awry in the church in Corinth, e Cloé falou que as coisas estavam muito complicadas ali na igreja de Corinto. that the wheels were coming off.
que as coisas tinham saído do controle, tinham saído do seu eixo. There was a group of people within the church that had become very arrogant. Porque tinha um grupo de pessoas naquela igreja que se tornou muito arrogante. They're very prideful in their exercise of the spiritual gifts. Eles eram muito orgulhosos porque afirmavam, porque tinham os dons do Espírito Santo e se achavam melhor do que os outros. And these people had come from pagan backgrounds. Claro que todas as pessoas da igreja de Corinto tinham vindo, esse grupo da igreja de Corinto tinha vindo de um contexto pagão. And as part of their pagan worship, they used to speak in unintelligible, ecstatic gibberish. E como parte da adoração pagã deles, eles deveriam falar em línguas que ninguém entendia, línguas que não eram conhecidas em nenhum país, línguas que eles inventavam. Speaking in nonsensical syllables. It didn't make any sense in any language. Falar em uma língua que não fazia sentido nenhum em qualquer idioma. Does that? Okay. So what they were doing is some of these people were holding on to some of the vestiges of their pagan worship. Então algumas pessoas estavam pegando aquilo que eles aprenderam em um contexto pagão. And they were trying to incorporate it into the church. E estavam incorporando na igreja de Cristo. And they were confusing their pagan practices with the genuine gift of languages. Eles estavam confundindo a sua prática pagã anterior com o dom genuíno de línguas. And they were trying to bring attention to E themselves. estavam tentando chamar a atenção para si mesmos. Look at me, look how spiritual I am. Eles diziam, olha para mim, olha como eu sou espiritual. I speak in tongues more than you do. Eu falo mais em línguas do que você. I have the gift of healing more strongly than you Eu tenho do. um dom de cura muito maior que o seu. You see how spiritual I am. Olha só como eu sou espiritual, hein? And because of this arrogance that crept into the church, E por causa dessa arrogância que estava ali inserida na igreja, arrogance and unimaginable sin crept into the church. Arrogância misturada com um pecado descontrolado naquela igreja. And it just about destroyed the church from the inside out. Aquela igreja começou a se destruir de dentro para fora por causa desses dois fatores. And so when Paul heard about this, he wrote the church a letter. Então, quando Paulo ouviu a respeito de todos esses problemas, ele escreveu uma carta à igreja de Corinto To correct their arrogance para corrigir a arrogância and their unbiblical e practices. suas práticas que não eram bíblicas. Next, if done in public, in corporate worship, an interpreter must always be present and he must always interpret. Também, se houver línguas estranhas durante o culto, em um culto público, o intérprete deve estar sempre presente e deve interpretá-la. Paul says that tongues must be done by 2 or at the most 3, and then he says each in turn. Paulo diz que o dom de línguas estranhas deve ser exercitado por 2 ou no máximo 3 e ainda assim um de cada vez. And then Paul says let one interpret. E aí Paulo diz assim, deixe que um interprete. And if there is no one there to interpret, E se não houver ninguém que possa interpretar, Paul says let him remain silent, Paulo diz assim, então que essa pessoa que fala em línguas se cale, because that is not of God. porque isso não vem de Deus. And so if you ever see people speaking in tongues with no interpreter, Então se vocês veem por aí pessoas falando em línguas estranhas, não tendo quem interprete, you know for certain that is not God. você pode ter certeza que elas não vêm de Deus. That is not spiritual. Isso não é nem espiritual, It is fleshly. isso vem da carne. Also, it is false that all believers should speak in tongues. Também é falso a afirmativa de que todo crente deve falar em línguas. Some churches teach that if you are saved, then you should always speak in tongues. Algumas igrejas afirmam que se você é salvo, você deve obrigatoriamente falar em línguas. And if you don't speak in tongues, well, then you must not be saved. E se você não fala em línguas, então é porque você não é salvo. But this is very unbiblical. Mas isso é muito antibíblico. The Apostle Paul asks a series of rhetorical questions in 1 Corinthians 12. Paulo faz uma série de perguntas retóricas em 1 Coríntios capítulo 12. Paul says, all are not workers of miracles, are they? Paulo diz assim, não são todos aqueles que fazem milagres, não é verdade? All are not teachers, are they? Não são todos professores, All do not speak in tongues, do they? não são todos que falam em línguas estranhas, não é verdade? And clearly the implied answer to these rhetorical questions is no. E claramente a implicação dessas perguntas retóricas que Paulo faz é
Não. So it's very unbiblical to teach that if you are saved, you must speak in tongues. Então é muito antibíblico dizer que se você é salvo, você obrigatoriamente deve falar em línguas. Now think about it in this way. Agora pense dessa forma. Do we make that assertion for any of the other spiritual gifts? A gente faz uma pesquisa sobre os outros dons espirituais. Have you ever heard someone say, well, if you don't have the gift of teaching, you're not a Christian? A gente faz o mesmo com os outros dons espirituais. Vocês já ouviram alguém falar, se você não ensina, então é porque você não é cristão? If you don't have the gift of administration, you're not saved. Vocês já ouviram as pessoas dizer, se você não tem o dom de administração, é porque você não é salvo. So, that sounds ridiculous, right? Então, isso parece ridículo, certo? So, why do we carve out an exception for the gift of tongues? Então eu não entendo por que se abre uma exceção para o dom de línguas e o tratam dessa forma. We don't say that for any of the other spiritual gifts. Porque a gente não diz o mesmo de nenhum outro dom espiritual. Makes no sense. Não faz sentido. The Holy Spirit distributes the spiritual gifts among the body as He wills. O Espírito Santo distribui os dons espirituais à igreja da forma que Ele bem quer. That's what 1 Corinthians 12 teaches. É isso que 1 Coríntios capítulo 12 ensina. And every Christian does not have every spiritual gift. E não é um cristão não tem todos os dons espirituais. That's the whole point of the gifts. Esse é o ponto do porquê os dons espirituais são necessários. The Holy Spirit distributes the gifts among the body as He wills to do. Porque o Espírito Santo distribui coletivamente os dons à igreja conforme Ele bem quer. And also, tongues were for a sign of judgment. E também as línguas elas eram um sinal de julgamento. There's only one place in the New Testament that gives us a reason, a function for the gift of tongues. Existe só um ponto no Novo Testamento inteiro que nos dá uma utilidade para o dom de línguas. And that's in 1 Corinthians 14, 20 through 22. E isso é em 1 Coríntios 14, 20 ao 22. Paul says that tongues were for a sign, Paulo diz que línguas eram um sinal, not to those who believe, but to unbelievers. não para aqueles que eram crentes, mas para os descrentes. Now, what did Paul mean by that? E o que Paulo quer dizer com isso? Did Paul mean that when an unbeliever sees you speaking in tongues, that he will be so impressed by that ability? Paulo quer dizer que quando você tem pessoas que falam em línguas na igreja, os descrentes vão ficar impressionados com essa habilidade? É isso que ele quer dizer? He'll be so impressed that he will just have to come to know Jesus as Savior and Lord? Que eles vão ficar tão impressionados com o dom de línguas que vão querer conhecer Jesus como Senhor e Salvador? No, that's not at all what he meant. Não é isso que Paulo quer dizer aqui. And we know that that's not what he meant E a gente sabe que não é isso que ele queria dizer. because here in this passage he quotes Isaiah chapter 28. Porque aqui nessa passagem ele fala sobre Isaías, Isaiah chapter 28. Isaías capítulo 28. Paulo cita aqui. Well, now the question is, what's going on in Isaiah chapter 28? Isso leva a outra pergunta. O que estava acontecendo em Isaías capítulo 28? Judgment. Julgamento. One of the signs that God was bringing judgment to Old Testament Israel Um dos sinais de que Deus estava trazendo julgamento ao povo do Antigo Testamento, ao povo de Israel, is that one day the Jews would wake up in the morning porque um dia os judeus acordaram pela manhã and there would be a group of people in their midst speaking a foreign language. e havia um certo grupo no meio deles falando uma língua estrangeira. Not unintelligible gibberish. Não uma língua que não uma língua que não fazia sentido em nenhum idioma, Speaking a known language. mas falando uma língua conhecida de alguma nação, de algum país, Like Babylonian or Assyrian. como Babilônia ou os assírios. And when the Jews saw that, E quando os judeus viram aquilo, then they knew that they were in trouble. então eles sabiam que problema vinha à frente, That God was bringing judgment on them. porque Deus estava trazendo julgamento àquela nação. And this is what Paul quotes when he gives us a function for the gift of tongues. E é isso que Paulo quer dizer quando ele afirma sobre a função do dom de línguas estranhas, línguas estrangeiras. Tongues were for a sign of judgment against unbelieving Israel. Línguas era um sinal de julgamento para o povo de Israel línguas era um sinal de julgamento para o povo de Israel que tinha um coração duro, que se recusava a acreditar em Deus. This is what we see in the book of Acts. É isso que nós vemos no livro de Atos.
at the day of Pentecost, when the Holy Spirit fell, E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, and these men began to speak in foreign languages, e aqueles homens começaram a falar em línguas estrangeiras. and that is our next point, that the real gift of tongues was known languages, E esse é o nosso próximo ponto, que as línguas eram de idiomas conhecidos. not speaking in nonsense or gibberish, Não falando palavras que não faziam sentido em qualquer idioma ou que se inventava, but known languages. mas línguas conhecidas de alguma nação. That was a sign that God was bringing judgment against Israel, Isso era um sinal de que Deus estava trazendo julgamento sobre a Israel descrente. because Israel had rejected Jesus as their Messiah. Afinal de contas, Israel rejeitou Cristo como seu Messias. They crucified him. Eles o crucificaram. And so as a sign of judgment against Israel, Então, como um sinal de julgamento contra Israel, God's gaze of salvation, if you will, was shifting away from Israel, away from the Jews to the Gentiles. Deus estava simbolizando ali naquela passagem de Atos 2, que Ele estava levando a salvação para os estrangeiros também. And so even as we sit here this afternoon, Israel is under the judgment of God. E agora que nós estamos sentados aqui juntos, Israel ainda permanece debaixo do julgamento de Deus. God has brought a partial hardening to the nation of Israel. Deus trouxe um julgamento parcial sobre a nação de Israel. Now, one day, God's gaze of salvation will return to Israel. Agora, um dia, a salvação vai retornar para a nação de Israel. But for right now, most Jews continue to reject Israel as their Messiah. Mas, por enquanto, vários judeus ainda rejeitam Cristo como seu Messias. Now, please don't misunderstand me. We're not talking about a political judgment. Agora, não me entendam mal, não estou aqui falando sobre um julgamento político, We're not talking about a military judgment. nem militar, nem um julgamento militar. I am not saying that we should not support the nation of Israel. Não estou dizendo também que nós não deveríamos apoiar os judeus ou a nação de Israel. We absolutely should be supporting the nation of Israel. Claro que devemos apoiar a nação de Israel, Barack Obama has not been supporting the nation of Israel, que foi algo que Barack Obama, nosso presidente, não fez, but we should be. mas ele deveria ter feito. But I'm talking about a spiritual judgment. Mas eu estou falando sobre um julgamento espiritual. One day, God will return to Israel, Romans chapter 11. Um dia, sorry, can you repeat it? One day, God will return to Israel, per Romans chapter 11. Um dia Deus voltará a Israel, Romanos capítulo 11. But for right now, Israel has been, most Jews have been hardened against the gospel. Mas por enquanto Israel ainda está debaixo da descrença e muitos judeus estão com um coração duro para Cristo. And so this is what tongues signified. Então é isso que línguas estrangeiras ou línguas estranhas significam. They were known languages. Eram línguas conhecidas. In fact, read Acts chapter 2. E, de fato, se lermos Atos capítulo 2, The languages are even listed there. as línguas são até listadas ali. There's about 17 different languages listed right there that these men spoke in. 17? Há cerca de 17 línguas estrangeiras citadas ali naquele capítulo. Now, maybe sometimes when we read the book of 1 Corinthians and Acts, the only two books that mention the gift of tongues, by the way, Agora, pode ser que quando a gente lê o livro de Coríntios e o livro de Atos, que são os únicos livros da Bíblia que citam o dom de línguas, a propósito, it's a little bit difficult maybe for us to understand what the gift of tongues would have looked like back then. é um pouco difícil para nós imaginarmos como o dom de línguas era naquela época. So I want to give you a demonstration now of the gift of tongues. Então eu quero dar uma demonstração para vocês agora do dom de línguas estranhas ou estrangeiras. I'm going to show you what the gift of tongues looked like 2,000 years ago. Eu vou mostrar como é que ele se parecia há cerca de 2000 anos atrás. Okay, so let's pretend like we are at Alliance. How do you say the name of this church? Aliança do Alliance? Calvário. Calvary Alliance. Yes, Is that good? yes, that's good. Okay, let's pretend like we are at Calvary Alliance Church in Jerusalem. Vamos pensar que nós estamos na Aliança do Calvário, filial Jerusalém, 2,000 years ago. há 2000 anos atrás. Let's pretend like we are in the year AD 55. Vamos imaginar que nós estamos no ano
55 depois de Cristo. And this is the gift. All of the apostolic gifts are still in operation at that time. E todos os dons apostólicos ainda estão em operação naquela época. This is what the gift of tongues would have looked like. É assim que o dom de línguas estranhas se pareceria. Okay, I'm gonna need a couple of volunteers. Vou precisar de 2 voluntários. All right. Olá, vamos lá. Maybe I'll just pick someone. Vou escolher alguém. Jonathan, can you stand up, brother? Jonathan, você pode se levantar? Okay. Muito bem. All right. So we're at Calvary Alliance Church in the year AD 55. Então nós estamos na Aliança do Calvário, na época onde os dons apostólicos estão em operação. The gift of tongues is still in operation. Nessa data onde todos eles estão em operação na igreja. And God gives Brother Jonathan the gift of tongues, the gift of languages. E Deus agraciou Jonathan com o dom de línguas estrangeiras ou línguas estranhas. What would have happened? God would have given him a message to communicate to all of us. E Deus também deu a ele uma mensagem para comunicar a toda a igreja. But he communicated that message in a language, a known language, but a language that is not known to him. Só que ele precisa comunicar essa mensagem, ele está comunicando essa mensagem em uma língua conhecida, mas em uma língua conhecida de uma nação, mas uma língua que ninguém conhece naquela igreja. So, Jonathan, do you speak Swahili? Do you speak Swahili? Jonathan, você fala Swahili? Okay. Tá All bom, right. tá bom. Okay. But God gives him a message, and all of a sudden he communicates that message to all of us, and he communicates it in fluent Swahili. E Deus deu a ele uma mensagem, de repente ele começa a comunicá-la em Swahili para todos nós. Even though he doesn't know Swahili. Mesmo que ele não saiba Swahili. That is a miracle. Isso é um milagre. Now, if I have the gift of interpretation of tongues, Agora, se eu tenho o dom de interpretação de línguas, then I could interpret to you what he said in Swahili. eu poderia interpretar para vocês o que ele disse em Swahili. Even though I don't know a word of Swahili either. Mesmo que eu também não saiba uma palavra sequer de Swahili também. And remember, Paul said it must be done by 2 or at the most 3, each in turn, right? Vocês se lembram que Paulo afirmou que isso deveria ser feito por 2 e no máximo 3. Okay, E um de cada vez, certo? so Jonathan would sit down. Então Jonathan pode sentar. And then, Paulo, can you stand up, brother? Então eu vou pedir para o Paulo Júnior se levantar. Okay. So, remember, each in turn, not everybody at the same time, each in turn. Então vocês se lembram, um de cada vez, não todos ao mesmo tempo, mas um de cada vez. God gives Brother Paulo a message that he communicates to us. E Deus também deu ao pastor Paulo uma mensagem para ser comunicada a toda a igreja. In a known language, but a language that is not known to him. Em uma língua que é falada por algum país, mas uma língua que nós não conhecemos. And Paulo begins to speak in fluent Mandarin. Do you speak Mandarin? Você fala mandarim, pastor Paulo? Não. Okay. E o pastor Paulo começa a falar a mensagem de Deus em mandarim. So he's speaking in fluent Mandarin, even though he doesn't know Mandarin. Então ele está falando mandarim fluente, ainda que ele não saiba falar mandarim. And then if I have the gift of interpretation of tongues, E se eu tenho o dom de interpretação de línguas, I can translate it and tell you what he said in Mandarin, eu posso interpretar e dizer aquilo que ele está falando em mandarim. even though I don't speak a word of Mandarin either. Mesmo que, novamente, eu não saiba uma palavra sequer de mandarim também. And then Brother Por Paulo would favor, sit down. pastor Paulo. And so it would go. Então, por aí vai. Now I ask you, Agora eu pergunto a vocês, have you ever seen anything like this done in a charismatic church? você já viu algo do tipo em uma igreja pentecostal? Nope. Não, nunca. And you never will. E você nunca vai ver. But that is what the gift of tongues would have looked like 2,000 years ago. Mas era assim que era o dom de línguas, de línguas na igreja primitiva. But I guarantee you will never see that done in a charismatic church. Mas eu garanto que vocês nunca vão ver isso feito na igreja pentecostal. What do you see in charismatic churches? Mas o que você vê na igreja pentecostal
Well, you see something a little bit more like this. Você vê alguma coisa mais parecida com isso daqui. This is Sid Roth and Clarence McClendon. Sid Roth is about to try to teach people how to speak in tongues. Esse é Sid Roth e o bispo Clarence McClendon. E o bispo Sid Roth vai tentar ensinar para a audiência como falar em línguas estranhas. And if you've never prayed in tongues, if you follow my instructions, the anointing is here to do the rest. I can't do it for you, but I can tell you how to pray in supernatural languages. So you start speaking like little baby words and say them as fast as you humanly can when I begin to pray. And the supernatural will become natural as you take a step, Peter, of faith. Raise your hands to the Holy God and begin to pray in a language you've never been instructed. If you don't move your tongue and speak, no one else will do it. I know you don't know what to say. Make little nonsense syllables up. They're not nonsense, but they're the first words coming out of your spirit. Do it faster. I said faster. I said faster. You can do it faster than that. If I had a gun in your ribs, you'd do it faster. God is operating in deaf ears are being opened right now in Jesus' name. Backs are being healed. Wrists, carpal tunnel, you're healed. Fingers, in Jesus' name, right now. In the name of Jesus. Hallelujah. This is normal. Let the whole world be normal. Now I ask you, Agora eu pergunto a vocês, does that even remotely look like what we just saw demonstrated here with Jonathan and Paula? isso sequer remotamente lembra isso que eu demonstrei como era o dom de línguas na igreja primitiva? No. Não. Every biblical parameter there is on the gift of tongues, they just broke. Todo parâmetro bíblico que é requisito para o dom de línguas, eles acabaram de quebrar aí nessa cena. And what does that kind of behavior do to glorify Christ or edify the church? E o que esse tipo de comportamento traz para glorificar a Deus ou para edificar a igreja? Nothing. Nada, nenhum. Who does that bring attention to? Mas para quem esse comportamento chama a atenção? Themselves. Para eles mesmos. That is not of God. Isso não vem de Deus, That's of the flesh. isso é da carne. Now, if you were to ask a charismatic today, why do you speak in tongues? Mas se você perguntar para um pentecostal hoje o porquê que ele fala em línguas, That person would not respond by saying, "Oh, I speak in tongues because that's a sign of God's judgment against unbelieving Israel." eles não vão falar, eu falo em línguas porque isso é um sinal de julgamento contra o povo de Israel. You would not hear that. Você não vai ouvir isso. More likely than not, what you will hear is this. Mas propriamente o que você vai ouvir é isso. A charismatic will say, "Well, I speak in tongues because that's praying in the tongues of angels." O pentecostal vai te falar, eu oro em línguas porque isso é orar a língua dos anjos. And Satan can't understand what I'm saying. Can't. Cannot understand what E I'm saying. Satanás não pode então entender aquilo que eu estou orando a Deus. Have you heard this before? Vocês já ouviram isso antes? Yeah. Sim. Yeah. So when you pray in tongues, Satan doesn't know what you're saying. Então quando você ora em línguas, Satanás não consegue entender o que você está orando. So it's like we're talking in code. Então é como se nós estivéssemos falando em código com Deus. Watch this from Sid Roth. Assista isso de Sid Roth. Excellent. The reason the devil, and that's who it is, does not want you to speak in supernatural languages is because this is the doorway into all of the supernatural. Listen to this.
No satanic resistance. Why do I say that? The devil doesn't understand what you're saying. He can't resist you. You got it? So when you pray in tongues, Satan can't understand what you're saying. Então, quando você ora em línguas, Satanás não pode entender o que você está dizendo. Because when you're praying in tongues, you're praying with the tongues of angels. Porque quando você ora em línguas, você está orando a língua dos anjos. And Satan can't understand the language of E angels. Satanás não pode entender a língua dos anjos. Does that make any sense? Isso faz sentido? What is Satan? Quem é Satanás? He's an angel. Ele é um anjo. So if you want to pray in some language that Satan does not understand, Então, se você está orando em alguma língua que Satanás não pode entender, then the tongues of angels would be the last language I would recommend you praying in. então a língua dos anjos é a última língua que eu recomendaria que você orasse a Deus. That's what he is. É isso que é. He's a fallen angel, but he's an angel. Ele é um anjo caído, mas ainda assim um anjo. So you see, this just makes no sense. Então você pode ver que essa coisa toda apenas não faz sentido algum. But where do they get this idea that when you pray in tongues, you're praying in the tongues of angels? Mas de onde que eles tiraram essa ideia de que quando você está orando em línguas, você está orando a língua dos anjos? They get it from 1 Corinthians 13, verse 11. Eles pegaram Or, emprestado. verse 11. Eles pegaram emprestado de 1 Coríntios capítulo I'm sorry. 13, verso 1. I'm sorry, verses 1 through 4. I'm sorry, I don't know why I said Versos de 1 a 4. 11. Okay. Go ahead, just read the first. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, 1 até o 3. Paul was exaggerating to make a point. Paulo está exagerando para tornar um ponto mais claro. When he says, though I speak with the tongues of angels, he's exaggerating. Quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele está exagerando propositalmente aqui, In order to make a point. para deixar um argumento mais claro. How do we know that that's what he's doing? Como é que a gente sabe que é isso que ele está fazendo? We know that that's what he's doing by the next couple of verses. A gente sabe que é isso que ele está fazendo pela próxima sequência de verbos. Paul says, if I have the gift of prophecy Se eu tiver o dom de profetizar and know all mysteries and have all knowledge, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, did Paul know all mysteries? Paulo conhece toda a ciência? No. Todos os mistérios? Não. Did he have all knowledge? Ele tem todo o conhecimento? No. Não de novo. And if I have all faith so as to remove mountains, E se ele tiver, e ele tem fé a ponto de transportar montes? had Paul ever rearranged the topography of Israel? Você já ouviu falar de Paulo estar transformando a geografia, a topografia de Israel, movendo uma montanha de um lado para outro? No. Não. If I give all my possessions to feed the poor, had Paul done this? Se eu der todos os meus bens para alimentar os pobres, você já ouviu falar que Paulo fez isso? No. Não. He says, if I surrender my body to be burned, had Paul surrendered his body to be Ele burned? falou assim, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado. Você já viu Paulo dar o corpo dele para ser queimado? Obviously not. Obviamente, não. But then he says, but do not have love, it profits me nothing. E ele encerra dizendo, se não tiver amor, nada disso me valerá ou aproveitará. Paul was saying, even if I knew all mysteries, Paulo está dizendo, ainda que eu conheça todos os mistérios, even if I had all knowledge, ainda que eu tenha todo o conhecimento, even if I could move mountains, ainda que eu pudesse mover uma montanha de um lado para o outro, even if I could speak with the tongues of angels, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, but I do not have love, mas eu não tiver amor, it profits me nothing. isso não me vale de nada.
That's what Paul was saying. É isso que Paulo está dizendo aqui. He was exaggerating to make a point. Ele está exagerando para mostrar como se deve ter amor em sua vida prática. He was correcting these arrogant Corinthians. Ele está corrigindo esses coríntios arrogantes. Dear friends, it does not matter what we know. Irmãos, não importa o que a gente sabe. It does not matter what we can do. Não importa o quanto a gente conhece, não importa o que a gente possa fazer. If what we know and what we do is not built upon a foundation of love, Se aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente pode fazer, não estiver alicerçado no amor, and I'm not talking about a touchy-feely kind of a love. e eu não estou falando de um sentimento tocante que se chama popularmente de amor. I'm talking about a biblical love, Estou falando do amor bíblico, a love that is built upon sound doctrine. um amor que é construído sobre a sã doutrina. If what we know and what we do is not built upon that, Se aquilo que a gente conhece e faz não é construído sobre isso, it profits us nothing. de nada vale, de nada aproveita. That's what Paul was saying. É isso que Paulo está dizendo. So this has been taken out of context by the charismatics. Mas isso foi tirado de contexto pelos pentecostais. And some people will say, well, how can you say that the gift of tongues has ceased when Paul said, do not forbid to speak in tongues? E algumas pessoas questionam, mas como a gente pode dizer que o dom de línguas acabou se Paulo falou para não proibir o falar em línguas? Watch this video clip from Joyce Meyer. Assista esse vídeo de Joyce Meyer. Paul said, do not forbid anybody to speak in tongues. And so charismatics will look at that verse and they say, how can you possibly say that the gift of tongues has ceased? Então os pentecostais eles olham para essa parte do verso e diz: como é que você pode afirmar com tanta certeza que os dons de língua estranha cessaram? Because Paul says right there, do not forbid it. Porque Paulo está dizendo bem claramente aqui, não proibais o falar em línguas. Well, the answer to this is very easy. E a resposta para essa pergunta é muito simples. The next text. When Paul wrote this, the gift of tongues was still in operation. Que quando Paulo escreveu esse verso, o dom de línguas ainda estava em operação, ainda existia. When Paul wrote the book of Corinthians, when he was writing this letter, the gift of tongues was still in operation. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, o dom de línguas ainda estava em operação. So it would be very natural for him to say, I'm not saying don't do it. Então é natural que Paulo esteja dizendo, não proibais o falar em línguas. He was simply saying you must do it within biblical parameters. Mas ele reforçava dizendo, você precisa falar em línguas dentro dos parâmetros bíblicos. And if you're not doing it within biblical parameters, then it is not of God. E se você não estiver fazendo dentro dos parâmetros bíblicos, não vem de Deus. So when Paul wrote the letter of 1 Corinthians, the gift was in operation. Então quando Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios, o dom ainda estava em operação. But it is not now. Mas não está hoje. And a lot of people, I've heard a lot of charismatics tell me, well, I speak in tongues in my own private prayer time. E eu já ouvi muitos pentecostais também virem até mim e dizer, eu falo em línguas, mas eu falo no meu momento em particular com Deus, no meu quarto. There's a lot of charismatics out there that say, I don't speak in tongues in church, I just do it in my own private time of prayer and worship. Tem muitos pentecostais que chegam e dizem, eu não falo em línguas na igreja, mas eu falo no meu momento particular quando eu estou a sós com Deus. And I know people are very sincere when they say that. E eu sei que as pessoas são muito sinceras quando dizem isso. But for all those people who believe that they do that, I have this question. Mas para todos aqueles que acham que podem fazer isso, eu tenho a seguinte pergunta. For what reason does the Holy Spirit give spiritual gifts? Por que o Espírito Santo dá dons espirituais à igreja? Very broadly speaking, why do we have spiritual gifts in the first place? What are they for? Dizendo bem claramente, para que servem os dons espirituais em primeiro lugar? Qual é o propósito deles? They're to edify the church, right? Eles servem para edificar a igreja, certo? The building up of the saints. Para equipar os santos. They are not for our own private use. Eles não são para o nosso uso privado e particular.
Let me give you an example of this. Deixe-me dar um exemplo disso. If you have the gift of mercy, Se você tem o dom de misericórdia, do you go into your private prayer closet and just show yourself mercy? você vai para o seu quarto de oração e você fica observando o quanto é misericordioso? No. Não, você não faz isso. That's ridiculous, Isso é right? ridículo, não é? If you have the gift of teaching, do you go home and just teach yourself? Se você tem o dom de ensino, você vai para casa e começa a se ensinar em frente ao espelho? No, you're to be using that gift regularly in the church. Não, porque o dom de ensino é para ser usado regularmente na igreja. The gift of administration, the gift of hospitality, E assim como o dom de administração e o dom da hospitalidade, the gift of giving. o dom de doar, All of these gifts are to be used in the church. todos esses dons devem ser usados na igreja. They are not for our own private use. Eles não são para o nosso uso privado e particular. So once again, I must ask the question, Então, mais uma vez, eu faço a pergunta. why do charismatics carve out an exception for the gift of tongues? Por que que os carismáticos ou pentecostais continuam abrindo uma exceção para o dom de línguas? And they say, oh, that gift I'm going to use for myself. E eles dizem assim, não, esse dom eu vou usar para mim mesmo. That is not why we have spiritual gifts. Isso não é esse o propósito dos dons espirituais, simples assim. Okay. All right, dear ones. Well, I think we are going to dismiss. This is a good point for us to take a break or dismiss. Então, irmãos, eu acho que é uma boa hora para nós nos despedirmos e termos um intervalo. And we will come back tonight at 7:30, E correct? voltaremos então à noite, 7. às 7 da noite. 7 o'clock tonight. 7 da noite hoje.